Bom dia, Emily, tudo bem? Bom dia, Emily, bom professor dia. Túlio. Alô, Está escutando? agora eu estou. Tudo bem? Tudo, bom dia. Bom dia, tudo tranquilo? Emily, vamos dar início à aula já, porque já são 7 horas, tá? Eu vou começar no horário hoje certinho, para que a gente dê início à nossa aula, ver se a gente consegue recuperar da aula passada, né? E dar sequência nas demais, ok? Bom, já está gravando, hoje é dia 21, né, do 6 de 2021, 7 horas da manhã, 7h01 agora, e iniciando nossa aula de DPP, né, referente ao módulo 2. Então, no módulo 2 da aula passada, né, anterior a essa, nós iniciamos, né, a Lei 10.406, de 2002, referente ao Código Civil, né, e nós estamos tratando com vocês a parte geral, né, que é o livro 1 das pessoas, e no título 1 das pessoas naturais. E tratando justamente no capítulo 1, a questão da personalidade e da capacidade civil das pessoas. Nós vimos que a nossa. Vou tentar partilhar aqui a nossa. Vamos ver se eu consigo aqui. Professor, Oi. o senhor só dá uma olhada na aula passada que ela não está dando para assistir. Tá, eu vou recuperar, vou falar um pouquinho da aula passada, tá? E aí a gente dá sequência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho só, tá? Tá aparecendo aí, Emily? Tá. Ok, então vamos falar então um pouquinho dessa aula então passada, depois a gente dá sequência então. Então na aula que a gente ia iniciar nesse módulo 2 é referente à questão da capacidade e da personalidade civil das pessoas. Só que o título já começa com personalidade e capacidade, ok? Bom, o que se retrata cada uma delas? Se a gente começar pela questão do capítulo, né, da personalidade e da capacidade, diz lá no artigo 1º, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Perceba que ele já faz a ordem inversa referente ao título do capítulo, né? Ele vai falar sobre a questão da capacidade, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas vem aquele questionamento: será que realmente toda pessoa é capacitada para exercer seus direitos e seus deveres? Bom, para isso, para a gente poder responder essa questão, a gente vai ter que retratar primeiro o artigo 2º, depois a gente retornar ao artigo 1º, né? E você percebe que logo abaixo está dizendo o que é capacidade e o que é personalidade. Então, personalidade, segundo os doutrinadores, é o poder de o quê? Adquirir direitos e deveres. Já a capacidade é o poder de exercer direitos e deveres. A questão da restrição de direitos que está ali, mencionando, depois daqui a pouco a gente comenta a respeito, tá ok? Mas vamos ater a questão primeiramente da personalidade e depois da capacidade civil. Bom, segundo nossa legislação, diz lá no artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida,
mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Bom, aqui tem algumas terminologias, né, que fogem um pouco do nosso usual, do nosso dia a dia, não é verdade? Percebo que é tanto a questão da personalidade e da capacidade está atrelada na questão de direitos e deveres. Como foi falado, personalidade quando você adquire esses direitos e esses deveres. Já a capacidade quando você pode o quê? Exercer direitos e deveres. Diferente uma coisa da outra, tá? Então vamos retomar de novo o artigo 2º. Então diz lá, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Veja bem, isso é um detalhe importantíssimo, né? Porque o direito, na verdade, ele trabalha muito em cima de detalhes, né? E esse é um detalhe muito importante na questão do nascimento com vida. Primeiramente, como é que a gente pode elucidar quando é que alguém nasceu ou não com vida? Bom, existem vários fatores, né, referente à questão de exames, né, de constatações, para verificar se a pessoa veio a nascer com vida. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, se alguém vier a nascer morto, um natimorto, por exemplo, já não possui o quê? Personalidade. Aí ele está falando da questão do nascituro. Para a gente ter uma ideia, o nascituro nada mais é que o próprio feto, tá? Então, feto também não é uma pessoa com direitos e deveres. Ele tem o que, na verdade? Uma expectativa a se tornar um sujeito com direitos e deveres. E essa expectativa só vai ser realizada a partir do momento que ele vier o quê? A nascer com vida. Então, eu falei agora há pouco de várias constatações. Por exemplo, existe um exame, isso você não precisa, né, decorar, só para fim de conhecimento. Chama-se toximasia hidrostática de Galeno. Como assim? Esse exame constata se a pessoa veio ou não nascer com vida. Em que sentido, por exemplo? Bom, na questão da abertura dos pulmões. Se houve abertura do pulmão, houve o quê? Entrada de ar. Se houve entrada de ar, houve respiração. Se houve respiração, teve vida. Então, nessa constatação, né, através desse exame chamado doximasia hidrostática de Galeno, por exemplo, um deles, né, existem outros também, verifique que houve o quê? Essa pequena respiração do indivíduo. Havendo essa respiração, justamente houve o quê? Né? Entrada de ar e houve o quê? A questão da vida desse sujeito, quer dizer, ele teve vida, na verdade. Então, essa é uma constatação que determina essa personalidade que a pessoa possui. Mas vamos contar fazer uma narrativa aqui, para tentar justamente o quê? Apresentar melhor essa constatação, ok? Então, vai ser da seguinte forma. Deixa eu só voltar aqui no meu... Então, vamos voltar de novo na minha concepção aqui da historinha nossa aqui. Deixa eu tentar entrar no... Vamos imaginar o seguinte, esse indivíduo, você está vendo a página 2 aí, né? Sim? Sim. Ah, tá. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos contar uma historinha de um casal, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, o João e Maria, tá? O João, uma pessoa, vamos dizer assim, milionário, tá, em termos financeiros. Né? A questão financeira dele é bem abastada. Então, ele é uma pessoa que tem muitas posses, muito dinheiro, tá? Então, é uma pessoa rica, vamos dizer assim, financeiramente falando. E, de repente, ele se engraça, né, com a Maria, vamos dizer assim, né? Só que a Maria, em termos de posse, em termos de questões financeiras, ela não tem quase nenhum, né? É uma pessoa pobre, vamos dizer assim. Mas os dois se amam, né? Se gostam e tal, e resolvem se casar. Só que esse casamento, que era sendo realizado por essas duas pessoas, tá? Vai se configurar na questão da separação total de bens. Não sei se você conhece, mas existem alguns regimes que a gente adota dentro do direito propriamente dito, tá? Então, na questão do regime de casamento, né, do regime matrimonial, tá? Existem 4 formas de regime, não sei se você sabe disso, tá? Essa que eu acabei de citar, né, separação total de bens, o que significa isso?
os bens, caso haja alguma separação, né, um divórcio entre essas duas pessoas, né, os bens, ou a morte entre eles, vamos dizer assim, né, os bens não se comunicam. Quer dizer, o que é de João permanece com João, o que é de Maria permanece com Maria. Se o João é rico, milionário, bilionário e etc., tá, é dele. Se a Maria é pobre, 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 é dela. Né, porque os bens não se comunicam. Separação total de bens. Ok? Seja antes, durante ou após o casamento, os bens não têm nenhuma relação um com o outro, tá? Então, essa é um dos regimes que é adotado. E essa que eu estou colocando como exemplo aqui para gente. Mas existem também outras formas de regime de casamento. Por exemplo, a comunhão universal de bens, tá? Nesse caso, tudo que é aquele patrimônio que foi adquirido antes ou durante o casamento, caso haja alguma separação ou falecimento, os bens são partilhados de formas iguais nesse sentido, tá? Existe também a comunhão parcial de bens, tá? A comunhão parcial é aquele que poderá ser dividido entre o casal, aquele que foi adquirido durante o casamento entre eles. Então, se eles adquiriram aquelas posses, né, de patrimônio durante o casamento, nesse caso, a partilha é feita de forma igual, mas dentro daqueles critérios que foram adquiridos durante o casamento, tá? E existe um quarto regime que é muito pouco usual, na verdade é uma combinação de dois regimes, chama-se participação final nos aquestos. Tá? Aquestos é um nome latim para bens, patrimônio, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho esse outro regime. Então, é a participação final nos aquestos, que se chama esse outro regime, que foi adotado a partir de 2002 para cá, e muito pouco usual. Tá? Como é que funciona esse outro regime? Bom, o patrimônio que cada um do casal, né, possuía antes do casamento, cada um administra como bem entende referente a ele, tá? Então, cada um é dono, né, é proprietário do seu patrimônio, o que foi adquirido antes do casamento. Porém, se haver alguma separação, né, referente a esse casal, esses bens são juntados, né, é feito um conjunto desse patrimônio e dividido em partes iguais. Então, essa é a forma de chamada de participação final, quer dizer, só tem a participação do casal só no final, referente à partilha desse patrimônio. Antes disso, cada um administra como bem entende. Qual que é a crítica que se faz a esse tipo de regime? É que, na verdade, cada um vai administrar como bem entende. Imagine se um administra muito bem e o outro administra muito mal, né? Alguém vai levar vantagem em cima disso. Então, nesse sentido, na hora de fazer a partilha desse patrimônio, né, um vai levar né, mais vantagem em relação ao outro por causa dessa forma de administração. Então, é muito pouco usual que isso se tenha, né? Porque cada qual vai ter responsabilidade de administrar com bem entender o seu patrimônio antes de acontecer essa partilha entre o casal nesse sentido. Então, como eu falei agora há pouco, então existem 4 formas de regimes, né, matrimoniais dentro do direito. A participação final nos aquestos, é isso que eu acabei de citar, né? A comunhão parcial de bens, que é o mais usual hoje, né? Depois do advento da lei de 77, né? Que foi adquirida essa forma de regime, né? Automaticamente já se adota essa forma de regime. A comunhão universal de bens, que era antes do lei de divórcio de 77, e essa que eu estou citando como exemplo para nós aqui, a separação total de bens, onde os bens não se comunicam. Tá ok? Tá entendido aí, Emily? Sim, professor. Então tá bom. Então, nessa nossa historinha que eu estava contando do João e Maria, então o João, né, pessoa milionária, resolve se casar com Maria, que é uma pessoa pobre, tá? E adotando justamente o regime de separação total de bens. Como falei, os bens, caso haja alguma separação entre o casal, né, alguma forma de desvínculo, né, entre eles, os bens não vão ter nenhuma comunicação entre elas nesse sentido, ok? Bom, e aí casaram, né? Estavam felizes, né? Todo mundo tendo sua vida glamurosa referente à questão das felicidades do matrimônio, aquela questão toda. E passa um certo tempo, Maria vem aí engravida de João, tá? Fica grávida. Passa um certo tempo, João, como eu falei agora há pouco, é um empresário muito bem sucedido, né?
resolve visitar uma das suas empresas, de repente, lá na Europa, pega o seu jato particular e, de repente, esse jato cai no meio do Oceano Atlântico e João morre. Bom, constatado toda essa situação desses fatos que eu acabei de narrar para você, eu pergunto, né, aí eu vou interagir um pouquinho com você nesse sentido agora. Para quem fica a herança do João? O que você acha? Tá vendo que ele tem um filho na barriga? Ela está grávida. Se ele nascer com vida, fica para ele, senão vai para os pais. Vai para quem, no caso? Desculpa. Se o filho nascer com vida, vai para o filho, mas se ele não nascer com vida, vai para os pais dele, né? Para a gente poder seguir justamente essa questão, né, da ordem sucessória, né, como foi colocado ali, nós temos que analisar quem tem a ordem preferencial, né, quem tem a preferência na questão. Segundo a nossa legislação, quem tem preferência são os descendentes. Quem são descendentes? Como está colocado ali, os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e etos que tiver por aí afora, né? Então, existe essa ordem preferencial. Então, uma vez que o indivíduo venha a falecer, quem tem a questão de receber a herança, como estou colocando, lógico, né? Depende também do regime a ser adotado, mas como estou na questão do regime de separação total de bens, como é colocado ali, né, dentro da nossa história, os filhos, né, seriam que tem a preferência justamente de receber essa herança, né? Caso não haja nenhum descendente, passa-se então aos chamados ascendentes. Quem são ascendentes? Os pais, os avós, bisavós, tataravós e etc. Né? Caso não haja nem descendente, nem ascendente, quer dizer, os que têm linha reta ali, passam os chamados colaterais. Quem são os colaterais? Os irmãos, sobrinhos, tios, primos e etc. Tá? Então, essa é a ordem preferencial. Agora, como no caso, o João, né, ao falecer, ele deixou a esposa grávida, né? Então, na hora de fazer um processo de inventário, por exemplo, né, o que diz a legislação referente a isso? Bom, tem que analisar quem são os descendentes. Até o presente momento, né, o filho não nasceu, é verdade? O filho ainda está para nascer. Então, o que acontece referente a isso? Quem for analisar pela questão preferencial, já que não tem descendente, seria para quem? O mais próximo, que seria o ascendente, no caso, os pais do João. Porém, né, Maria vai ter que se manifestar. Em que sentido? Peraí, seu juiz, eu estou grávida, né? Eu estou com um descendente, aguardando um descendente do João nesse sentido. Ou o juiz vai analisar, opa, o que está acontecendo então? Então tem que pedir justamente o quê? Uma suspensão do processo, né? Para aguardar justamente o quê? Este nascimento com vida dessa criança. Por que isso? Porque o artigo 2º determina da seguinte forma: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção. O que é a concepção? É a gestação, é a gravidez, né? Os direitos de quem? Do feto, do nascituro. Então o juiz vai aguardar se esse feto venha ou não nascer com vida. Se ele vier nascer com vida, ele adquiriu o quê? Personalidade. Personalidade civil. O que significa isso? Ele se torna um sujeito que adquiriu o quê? Direitos e deveres, direitos e obrigações. Então ele poderá vir o quê? A adquirir, né, o direito de ter o quê? O patrimônio deixado pelo pai dele, pelo João. Então, o que vai se aguardar é justamente esse nascimento com vida. Muito importante esse detalhe, como eu falei agora há pouco. Porque, como eu já falei, o natimorto não tem personalidade, né? Não adquiriu essa condição. O feto ainda, quer dizer, o nascituro ainda, existe o quê? Uma expectativa a se tornar este sujeito com direitos e deveres.
que só vai se concretizar a partir do seu nascimento com vida. Então, essa é a importância da personalidade. Então, a personalidade é quando a pessoa se torna um sujeito com direitos e deveres, que só vai se concretizar a partir desse nascimento com vida. Entendeu? Então essa é a condição prevista na questão da personalidade. Tudo bem? Tudo, professor. Beleza. E agora vamos retomar a questão da capacidade, né? Então, dizendo lá no artigo 1º, novamente, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aí fica aquela indagação, será que realmente toda pessoa é capacitada de exercer direitos e deveres? Quando é que a pessoa fica apta, né, na sua visão, por exemplo, Emily, quando a pessoa vai poder exercer tais direitos e tais deveres? O que você acha? A partir da maioridade penal, né? Nesse caso, é a nossa maioridade civil, né? Nós estamos tratando de direito civil aqui. Que também é equiparado do âmbito penal também, né? Que tem a mesma idade, que é 18 anos completos, não é verdade? Então, você se torna responsável pelos seus atos, seja na vida civil ou na vida penal, vamos dizer assim, tá? Aos 18 anos completos. Então, nesse caso, esse filho do João, que vem a nascer com vida, por exemplo, ele adquiriu personalidade. Então, ele adquiriu direitos e deveres. Mas ele não ainda tem o quê? A capacidade de, por exemplo, de exercer o patrimônio que foi deixado para ele, porque ele é um bebê ainda, né? É uma criança, é um bebê. Então, a quem cabe essa responsabilidade, por exemplo, de cuidar desse patrimônio? A mãe dele? Pode ser, né? Quem tem responsabilidade sobre essa criança, no caso, a mãe, por exemplo, né? Que a mãe, na verdade, é uma tutora natural, né? Os pais são os tutores naturais, né? Então, eles acabam respondendo ou, então, exercendo justamente a condição de responsabilidade perante seus filhos, né? Ou pode ser nomeado alguém também, alguém que tem essa condição, né? Não precisa ser propriamente os pais, nesse caso, mas geralmente são os pais, né? Porque a naturalidade ocorre com eles nessa questão da responsabilidade sobre seus filhos, né? Mas nesse caso, o Joãozinho aí, tá? Ele não tem essa capacidade. Então, como está a lei que determina que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil? Será que a lei está errada? Né? Nós já vimos que o João aí, o filho, né, o João Júnior, por exemplo, não tem essa capacidade ainda. Só vai obter essa condição quando ele completar a maioridade civil, no caso, aos 18 anos. Mas até lá, então, né? Como é que fica essa situação do artigo 1º dizendo que toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil? Será que está errada a lei, nossa lei propriamente dita? Bom, não está. Tá? O que acontece é o seguinte, é a forma de interpretação da norma. O que o legislador quis, né, configurar com essa condição prevista na própria lei, propriamente dito. Tá? E isso que a gente vai ter que começar a tentar, né, a estudar ou saber interpretar aquilo que o legislador quis repassar com a sua determinação de forma legal nesse sentido, dentro do nosso ordenamento jurídico. Tá? Quando ele menciona que toda pessoa é capaz de direitos e deveres, não quer dizer que toda pessoa está capacitada ainda. Mas a tendência é que todos possam o quê? Alcançar essa plenitude de capacidade. Quer dizer, a lei, na verdade, ele dá a chance a toda e qualquer pessoa poder ter justamente o quê? Este alcance. Então, ele dá amplitude para que todos nós consigamos, né, ter a condição, né, de poder exercer tais direitos e tais deveres a partir do nosso nascimento com vida. Mas nós já observamos que nem todas as pessoas ainda não obtiveram tal condição ou nem poderão obter tal condição também, dependendo da circunstância ou do momento que a pessoa está vivenciando também em sua vida, tá? Mas a lei é bem clara nessa condição de ofertar a toda e qualquer pessoa poder o quê? Justamente exercer direitos e deveres. Então ela dá a oportunidade para que todos nós consigamos, né,
ter este alcance justamente, né, oferecido pela nossa legislação, né, para poder justamente exercer direitos e deveres, ou seja, ela dá uma amplitude de igualdade para todo e qualquer cidadão poder justamente, ou indivíduo no caso, né, a pessoa, poder justamente o quê? Exercer direitos e deveres. Então não podemos levar muito ao pé da letra, dizendo que toda pessoa é capaz, não é bem essa a condição, tá? Na verdade, toda pessoa, né, poderá ter este alcance de capacidade de exercer direitos e deveres. É essa a questão, né, oferecida pelo legislador dentro do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, essa é uma configuração prestada dentro da lei, né, que todo dizendo que toda pessoa poderá ter o devido alcance referente ao exercício dos seus direitos e seus deveres, tá? Então, essa é a condição. Na questão, né, agora da restrição de direitos, né, não tem nada a ver com a questão de capacidade, tá? O que acontece na questão de capacidade ou mesmo da personalidade? Está tudo atrelado na questão de direitos e deveres, na questão do seu discernimento, tá? Que seria essa questão de discernimento, tá? É você poder separar do certo do errado. Então, você tem discernimento, você consegue constatar o que pode e o que não pode, né? O que está certo e o que está errado, entre as suas ações nesse sentido. Já a restrição de direito, a pessoa pode até ter a devida capacidade, quer dizer, ela tem a responsabilidade pelos seus atos, porém ela fica o quê? Impedida de exercer determinados atos, porque a lei assim determina. Um exemplo bem claro referente a isso, eu sempre gosto de citar, por exemplo, na questão matrimonial, né? Quando o casal adquire um bem imóvel, por exemplo, uma casa, um terreno, seja lá o que for, tá? Nenhum deles pode fazer um ato sozinho, né? De, por exemplo, de vender esse bem imóvel sem a concordância e a anuência da outra parte. Porque, vamos supor, o marido, né, resolve vender a casa. Só com a sua própria assinatura, esse ato se torna o quê? Inválido. Por que é inválido? Para ocorrer justamente a devida venda desse bem imóvel, dessa casa, só poderá ser validada, ou só poderá ser ratificada essa venda a partir da assinatura das duas partes, né? Quer dizer, dos dois, do casal, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque a outra parte também tem que tomar anuência. Nós chamamos nesse caso, de outorga uxória, ou seja, né, a confirmação, né, ou a anuência da esposa, no caso, para poder justamente o quê? Né, validar essa venda, a concordância da venda dessa casa. Caso contrário, se um deles quiser vender somente com a sua própria assinatura, esse ato é nulo, é anulado nesse caso. Por quê? Porque a lei determina que só poderá constatar justamente a venda desse bem imóvel com a assinatura do casal, com a assinatura dos dois nesse sentido. Caso contrário, essa venda é invalidada. Nesse caso, houve o quê? Um impedimento, né, referente ao ato praticado por esse capacitado, né? Então, isso é uma restrição referente à venda desse bem. Nesse caso, não tem nada a ver com questão voltada à capacidade. A pessoa tem até a capacidade de poder exercer tal venda, desde que haja assinatura do casal. Caso contrário, há esse impedimento legal previsto dentro da própria norma nesse sentido. Tá? Então, eu só coloquei ali também para a gente não confundir a questão da capacidade ou em relação aos impedimentos legais que a lei também determina. Então, alguns atos, mesmo que você sendo qualificado, mesmo que você seja capacitado para poder exercer, você fica impedido, né? Porque a lei, assim, coloca essa restrição dentro do próprio ato praticado pelo sujeito, nesse sentido. Ok? Então, é só uma adendo que eu coloco aqui para a gente poder separar o que é uma questão voltada à capacidade e o que é questão de impedimento legal ou restrição de direitos, como eu acabei de citar agora há pouco. Então, voltando lá, personalidade é quando a pessoa que adquire direitos e deveres, como está colocado lá. Quando é que a partir do momento que você adquire? A partir do seu nascimento, com vida, né? Mas a lei põe a salvo, desde a geração, desde a
a gravidez, né, da mulher, né, os direitos de quem? Do feto, direitos do nascituro. Então, existe o nascituro, na verdade, ele tem o quê? Uma expectativa de direitos e deveres, que só vai se concretizar a partir do seu nascimento com vida, tá? Então, nunca, se eu chegar a questionar, quando é que o indivíduo adquire personalidade? A partir do seu nascimento, o quê? Com vida. Não adianta colocar só com nascimento, não, que aí ela fica o quê? Fica inválido ainda, né? Não fica completa justamente a condição. Porque o natimorto, como falei agora há pouco, também não tem, né? Não tem personalidade. A pessoa nascer morta, né? Não tem validade alguma, não, quer dizer, não tem condição de ser uma pessoa com direitos e deveres nesse sentido. Então, a frase tem que ser completa. Nascimento com vida, ok? Já a capacidade é quando a pessoa pode o quê? Exercer direitos e deveres. Então, como a lei determina, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, significa o quê? A lei dá abertura para todo e qualquer indivíduo possa alcançar tal capacidade. E essa condição vai estar prevista justamente somente lá no artigo 5º do nosso ordenamento jurídico dentro do Código Civil, tá? Então, a questão dessa viabilidade de alcance dessa capacidade só se concretiza lá no artigo 5º, que eu vou falar daqui a pouquinho com você aqui, tá? Porque existe o artigo 3º e o artigo 4º, vai tratar justamente das pessoas que são o quê? Incapacitadas. Então, nem toda pessoa, né, terá essa capacidade, né, que a lei abrange, que a lei, né, oferece justamente para todos nós nesse sentido. E essa é a condição. Não sei se eu fui claro com você, Emily, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Então tá, então vamos dar sequência à nossa aula então, ok? Deixa eu parar essa aqui. Vamos falar um pouquinho agora do artigo 3º, ok? Bom, dando sequência, então, como eu falei agora há pouco, né, que nem todas as pessoas têm a plena capacidade de poder exercer tais direitos e tais deveres. E como foi questionado, né, existe os incapacitados, seja de forma absoluta ou de forma relativa. Então, o artigo 3º vai tratar justamente quem? Os chamados absolutamente incapazes, tá? Que não pode exercer ainda, pessoalmente, os atos da sua vida civil. Quem são esses indivíduos que se encontram nessa condição? Bom, são os menores de 16 anos. Então, todos aqueles indivíduos, todas aquelas pessoas que estiverem abaixo de 16 anos, são considerados absolutamente incapazes. O que significa isso? Bom, está lá dentro da observação que eu coloquei lá também. Os absolutamente incapazes, eles possuem direitos, porém não podem exercê-los direta e pessoalmente, pois os atos praticados por eles são atos o quê? Nulos. O que significa isso? Não gera qualquer efeito, quer dizer, não tem validade alguma, tá? Então, um ato praticado por um absolutamente incapaz, quem são eles? Os abaixo de 16 anos, não tem qualquer efeito. Para que tenha esse efeito, para que tenha validade, o que tem é necessário que aconteça? Que estejam o quê? Devidamente o quê? Representados por quem de direito, ou seja, através de seus representantes legais. Quem seriam esses tais representantes legais? Como falei agora há pouco, né? Geralmente recai a quem? Aos seus tutores naturais, aos seus pais. Então, os pais, eles já exercem, né, essa capacidade, né, em relação a quem? A esses menores. Então, todos aqueles que se situarem abaixo de 16 anos não podem exercer pessoalmente os atos da sua vida civil. É necessário que eles, né, tenham um representante legal. No caso, pode ser os pais, ou alguém que tenha a guarda dele nesse sentido, né, alguém nomeado para isso também.
mas geralmente recai, como falei agora há pouco, aos pais essa responsabilidade. Por quê? Para que o ato deles tenha o quê? A devida validade, né? Que tenha efeito diante da própria legislação em si. Então, todos aqueles que estiverem abaixo de 16 anos, tá? Os atos praticados por esses indivíduos sem a devida representação são atos nulos, não geram nenhum efeito referente à sua validade, sua condição nesse sentido, ok? Então, a primeira condição, né, referente aos incapacitados, chamado de absolutamente incapazes. Então, como lá foi mencionado lá no artigo 1º, que dizendo que toda pessoa é capaz, como eu falei agora há pouco, a gente não pode levar muito ao pé da letra. A lei oferece, né, que todos possam alcançar essa capacidade, mas já estamos observando aqui no artigo 3º, por exemplo, que estiver abaixo de 16 anos, ainda não possui essa condição, tá? Ainda eles se encontram justamente como absolutamente incapazes, ou seja, não geram nenhum efeito referente à sua condição, né, referente como pessoa ainda, tá? Não pode exercer direitos e deveres ainda. Nesse caso, eles têm que estar devidamente o quê? Representados diante da lei. Bom, então o artigo 3º é essa condição. Além do artigo 3º, nós temos o chamado artigo 4º, tá? Que vai tratar justamente de quem agora? Dos chamados relativamente incapazes. Então, o que diz o artigo 4º propriamente dito? Diz lá, artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Bom, aqui vai ser retratado os chamados relativamente incapazes, tá? Com relação à idade, né, talvez não dê muito significado referente à observação que coloquei logo abaixo, tá? Mas nos outros incisos, talvez isso, né, isso dá mais demonstre mais a característica referente a esses indivíduos em si. Mas, em relação à idade, o que diz o inciso primeiro? Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, todos aqueles indivíduos compreendidos entre 16 e 18 anos são considerados como relativamente incapazes. Mas, como falei agora há pouco, talvez pela questão da faixa etária, talvez isso não dê muita. Apresenta muita característica desse tipo de indivíduos. Já no inciso 2 e seguintes, isso já vai facilitar melhor o entendimento referente a esses tipos de indivíduos nesse caso, né, as características desses indivíduos nesse caso. Então, inciso Professor, 2. Oi. quando fala incapazes, né, maiores ou menores de 18 anos, a gente sabe que a maioridade civil é 18. É quando a gente completa 18 certinho, ou é a partir de 18 anos e um mês, praticamente assim? Não, aí que está a questão. Aí será na próxima, no próximo assunto nosso aqui, tá? Mas já que você questionou, deixa eu deixar bem claro aqui para você, tá? No artigo 5º está dizendo lá, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica o quê? Habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Perceba, como eu falei agora há pouco, o direito ele trabalha com detalhes, não é isso? Quando a lei determina que a pessoa só alcança a maioridade civil, quer dizer, quando a menoridade cessa aos 18 anos completos, não significa somente a data do nascimento da pessoa. O que deve ser feito também nesse momento, né? Você tem que analisar não só a data, mas como também o horário de nascimento da pessoa. Então, se a pessoa, né, vamos supor, comete algum crime, vamos colocar assim, né? Quando ele faz 18 anos, aí um questionamento para você. Será que ele vai responder como menor de idade ou como maior de idade? O que você acha? A partir do momento que ele faz 18, Isso, eu acho que ele vai responder com maior. maior, né? Uhum. Mas aí que está a questão. Você constatou somente o quê? A data do nascimento dessa pessoa.
Se ela cometeu o crime antes, né, do horário do seu nascimento, por exemplo, né, da completar os 18 anos, ele ainda vai responder como menor. Como eu falei agora há pouco, o direito trabalha com esses detalhezinhos. Esses detalhes dão uma diferença muito grande, né, em questão das suas consequências. Então, se eu cometo um crime, eu sou menor de idade, tá? Mas eu cometo o crime na data do meu aniversário, ao completar o 18, ao fazer os 18 anos. Porém, esse crime não foi cometido depois do horário do meu nascimento. Então, eu não vou poder responder ainda como maior de idade, porque o horário, nesse sentido, tá, corresponde anterior a esse, né, a plenitude dessa idade ainda. Então, eu vou responder como menor ainda, quer dizer, vai ser mais branda a penação em relação ao ato cometido por mim. Por quê? Porque eu não fiz logo após, né, o horário de nascimento, eu fiz antes dela. Se eu fiz antes dela, eu sou considerado como menor ainda. Como está falando na lei, a menoridade cessa aos 18 anos completos. É por data e hora. Entendido? Então, esses são os detalhes que a lei, né, analisa para que você possa ou não, né, aplicar uma certa penalidade, né, referente ao ato cometido pelo sujeito. Se ele cometeu, né, se ele fez a ação ilícita, né, antes do horário, né, de completar os 18 anos, que é pelo horário do seu nascimento, e ele vai responder como menor, tá? Não sei se eu estou respondendo, se entendeu bem essa minha colocação aí, Entendi, sim. entendeu? É que eu achava que é tipo, ele completou 18 anos, fazesse um crime e já ia preso. Não sabia Pois que tinha é, a pois é. questão do horário. Uhum. Mas Se ele não é. cometeu um crime de manhã e ele nasceu à noite, ele vai responder como de menor. É isso aí. É essa a questão. É esse detalhezinho que faz a diferença no final, tá? Então, Entendeu? pouco importa, né, a questão dele ter feito os 18 anos no dia, mas fez dentro do horário? Se não fez, ele é menor. Como está dizendo a lei lá, 18 anos completos, né? É essa a questão, data e hora. Nesse sentido, ele responde, caso não foi feito ainda o horário de seu nascimento, ele responde como menor ainda, né? Infelizmente, mas é assim que funciona, tá? Então, voltando lá no artigo 4º, novamente, né? Depois a gente volta aqui no artigo 5º. Então, são incapazes relativamente a certos atos ou maneira de exercer. Quem? Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então, entre a questão da idade, né? Os compreendidos entre 16 e 18 anos são considerados como relativamente incapazes. Mas qual é a condição prevista, né, como característica prevista nessa condição de relativamente incapaz? Como falei agora há pouco, a questão da idade talvez não faça muita representatividade, né, dentro das características dessa condição. Já o inciso 2, ele já nos determina, né, bem essa condição. Dizendo lá, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Você sabe o que são os ébrios habituais ou não? Você conhece esse termo, os ébrios habituais? Bom, não conheço esse. Não? Não. Os ébrios habituais, tá? São aquelas pessoas também viciadas, mas não em substâncias químicas, né? Como maconha, cocaína, essas coisas todas, heroína, né? Crack e tal. São aqueles indivíduos, na verdade, viciados, né? Em bebida alcoólica. No caso, são os alcoólatras, né? Que apresentam justamente essa doença também. Né? No caso, é considerado como doença, né? Então, os hábitos habituais são aqueles que têm o vício habitual da bebida. Mas qual é a gravidade referente a essa situação, referente à questão da sua capacidade? Então, imagine o seguinte, um indivíduo, né, que é pai de família, né, sustenta a família, só que ele é viciado na bebida, ele é um alcoólatra. E com isso, você pode trazer alguns sabores referente à família, né, referente a essa conduta, né, de vício que ele possui, né. De repente, ele vai se transformar numa pessoa que violenta, é,
traz, né, prejuízo para a própria família, né, começa a vender as coisas dentro de casa ou perder patrimônio por causa do vício que ele possui referente à bebida. Então, nesse sentido, trazendo todos esses malefícios, né, não só para a própria pessoa que sofre com o vício, mas todos aqueles que estão ao seu redor, por exemplo, seus familiares, as pessoas, né, os familiares, se sentiram lesados ou prejudicados pelos atos praticados por esse indivíduo que se considerado como um ébrio habitual, né, como um alcoólatra, pode requerer o que dele? A sua interdição, ou seja, interditá-lo. Uma vez a pessoa estando, né, interditada, né, ele não pode mais do que exercer pessoalmente os atos da sua vida civil. Quer dizer, ele não vai poder mais responder pelos seus atos. Neste caso, tá, o ato praticado por esse indivíduo que se encontra interditado é um ato que anulado, né, anulável nesse caso. Tá? Como eu falei lá no outro, no artigo 3º, entre os absolutamente incapazes, o ato ali é um ato nulo. O que significa isso? É um ato de imediato, não gera qualquer efeito, não tem validade alguma. Já um ato anulável, tá, é diferente. Ele tem até um certo efeito, desde que alguém se sinta lesado ou prejudicado. Neste caso, esse ato poderá perder esse efeito de validade caso alguém se sentir prejudicado referente ao ato praticado por essa pessoa que se encontra o quê? Né? Como relativamente incapaz. Nesse caso, para o ato ter a devida validade, é necessário que ele esteja o quê? Devidamente assistido por quem de direito. Ou seja, tenham o quê? Um assistente legal. Quem pode ser assistente legal? Alguém nomeado pelo juiz, pode ser a própria esposa, né, do indivíduo que se encontra interditado, um filho plenamente capacitado, ou um pai também, né, que tenha a plena capacidade de poder exercer essa condição. Então, quem vai analisar isso é o juiz, colocando justamente quem é a pessoa mais apropriada para poder responder em nome desse relativamente incapaz. Então, segundo a observação que eu coloquei lá embaixo, ó, os relativamente incapazes exercem seus direitos e deveres direta e pessoalmente até que alguém possa o quê? Se sentir lesado ou prejudicado por atos praticados por aqueles, tornando assim o quê? Seus atos anuláveis. Para que ocorra de forma absoluta seus atos, tenham a validade absoluta, né? É necessário que eles estejam devidamente o quê? Assistidos por quem de direito, ou seja, através do seu assistente legal. Então, essa é a condição. Então, uma vez que a pessoa se encontra interditada, tá, se encontra impedida nessa condição de exercer seus direitos e seus deveres, é necessário, para que tenha a devida validade de forma absoluta, esse seu ato, que esteja dentro da responsabilidade dos assistentes legais. Ok? Lá no artigo 3º, é através dos seus representantes legais. Aqui chama-se assistentes legais. Tá? Então, a condição do ébrio, por exemplo, é essa. Né? Uma vez que ele está interditado por ele se tornar um ébrio habitual ou um viciado em tóxico, né? Seja qualquer outra condição também, é necessário que ele esteja o quê? Devidamente assistido por quem de direito. Ficou claro isso para você? Sim, professor. Beleza. Professor, Oi. existe também aqueles que são aquelas pessoas que são interditadas, né, que são incapazes de fazer alguma coisa, mas não é por causa de doença de bebida ou porque é viciada em algum tóxico, mas porque ela tem algum problema mental ou porque ela já não tem a capacidade mais de fazer o que ela fazia. Aí ela é, tipo, desligada, né, interditada da função que ela faz, né? Que nem, tipo assim, é um dono de fazenda. E aí ele tem um filho. Só que esse dono de fazenda já é bem velhinho, né? Já é de idade. E aí ele não consegue mais exercer a função dele, né? Porque às vezes ele tem problema na cabeça, né? Já tem começo de Alzheimer, uma coisa assim. Aí o filho passa a tomar conta da propriedade. Ele se torna incapaz, ele é interditado. Então, essa condição, por exemplo, na questão da idade avançada, né, vamos dizer assim, não seria uma causa de incapacidade da pessoa, tá? A gente chama de senilidade.
tá? A questão é a seguinte, a pessoa pode ter 100, 200 anos, lógico, ninguém vive todo esse tempo, né? Mas se ele tem discernimento, como eu falei agora há pouco, questão de poder separar do certo do errado, ele pode perpetuar a questão da sua capacidade pela vida toda. A questão é quando ele não puder mais o quê? Discernir o que é certo, o que é errado. Então ele vai se tornar um incapaz, né, na questão mental dele, vamos dizer assim, né? Isso pode afetar justamente com o avançar da idade, né? Isso é natural também para qualquer indivíduo. Nesse caso, né, ele poderá ser interditado, né, referente à interrupção dos seus direitos e seus deveres, nesse sentido de alguém vai ser nomeado para poder justamente exercer essa condição de assistente dessa pessoa. Mas, mesmo que a pessoa tenha uma idade bastante avançada, mas ela tendo discernimento, ela não se torna incapaz, tá? Então, isso está muito atrelado na questão do discernimento realmente da pessoa. Por exemplo, o inciso 3 aqui que eu coloquei agora, está ali também na nossa legislação, está dizendo assim: aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam o quê? Exprimir sua vontade. Quando a pessoa não consegue mais expressar, né, sua condição, seja por sinais, seja por intérprete, seja lá como for a condição, aí ela pode se tornar o quê? Justamente essa incapaz, né? Relativamente incapaz. E é necessário que então se nomeie alguém para ser seu assistente legal nessa condição. Pode ser o caso, tá? Mas como falei agora há pouco, tudo isso está atrelado na questão do discernimento. Não é a questão só da idade propriamente dito, um aspecto físico, né? De repente a pessoa não tem a mobilidade, né? Não consegue mais levantar da cama, algo do gênero. Não, ela é capacitada ainda, em termos legais. Porém, se ela não consegue mais se expressar, se ela não consegue mais se manifestar, seja por qual condição que ela esteja, né, um simples gesto, manifestação de vontade, né, por sinais, por intérprete, seja lá qual for, aí sim ela pode se tornar incapaz. Caso contrário, não. Tá? Ela permanece sendo capacitada e ela pode exercer essas condições de direitos e deveres, sim. Tá? Então a gente tem que saber separar muito bem essa condição. Então, somente quando a pessoa realmente não tenha condições mais de poder se expressar, não consegue mais se manifestar. Aí, nesse sentido, ela se torna incapaz, tá? De forma relativa, como foi colocado ali agora, tá? Também pode ser daquela outra forma. Imagina o seguinte: uma pessoa não precisa ter todas as características, não, tá? Basta apenas uma. Como é que você poderia classificar, por exemplo, Emily, uma pessoa que seja, não precisa, como eu falei, não precisa ter todas as características, né? Mas uma pessoa que seja cega, surda ou mesmo muda. Ela seria o quê? Absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capacitada? O que você acha disso? Ela seria capaz, Ela seria capaz? Por quê? porque mesmo que ela seja cega, surda e muda, ela ainda tem a consciência do que ela está fazendo, né? Pois é. Então agora imagina o seguinte: você convoca uma pessoa cega, por exemplo, né, para uma audiência, para ser testemunha. Só que nesse caso, ela testemunhou, né, um crime. Aí o juiz convoca ela para ser testemunha ocular de um crime. Como é que ela é classificada nesse caso? O senhor pode repetir? Cortou a sua fala, professor. Uma pessoa cega para ser testemunha ocular de um crime. Como é que ela pode ser classificada? Absolutamente incapaz, relativamente incapaz ou plenamente capacitada? Capaz também. Capaz? Para ser testemunha ocular de um crime? O que que Sendo é uma cega? ocular? Hã? Ah, mas ela sendo cega, se ela pode ser capaz? Eu acho Mas eu que estou pode. perguntando, nesse caso aí, para ser testemunha, você viu quem atirou, por exemplo? É. Se ela for de ocular, não, né? Porque aí ela é cega, né? Pois é. Como é que ela vai manifestar, né, pela visão? Não tem como. Ela é cega, ué. Mas ela é considerada como
absolutamente incapaz nesse caso ou não? Eu também acho que não, porque ela pode sentir, professor. Pois Por é, mais que ela não enxergue, ela pode sentir a sensação, ela pode ter escutado. pois é. A questão é o seguinte: para ser testemunha ocular de um crime, quer dizer, especificamente para esse ato, ela se torna absolutamente incapacitada, porque ela não vai enxergar quem atirou, não é verdade? Então, nesse caso específico, sim, ela é absolutamente incapaz. Mas quer dizer que ela é taxativa como absolutamente incapaz? Não, né? Para outras situações, ela pode se tornar o quê? Plenamente capacitada. É essa que é a questão que eu quero colocar aqui para você entender, tá? Para uma situação que foi colocada bem especificamente, falando, testemunha ocular de um crime para uma pessoa que é cega. Ué, não tem como, ela não enxergou quem atirou, ela não viu, ela não enxerga, ela é cega. Ela, nesse caso, ela se torna absolutamente incapacitada. Mas significa que ela é em outras questões? Não. Né? Para outras situações? Não. Muito pelo contrário. Como você mesmo colocou, ela pode desenvolver outros órgãos sentidos até melhor que a gente. Né? Ela observou, ela ouviu, por exemplo, né, o estupido do tiro sair de um canto para outro, quer dizer, ela desenvolve outras formas, né? Ela teve a percepção, né, da condição do tiro, sei lá o que, né, através do cheiro, né, outras situações que pode ser manifestado por ela, ela consegue se manifestar, ela consegue se expressar, mesmo não tendo o órgão, né, da visão. É até melhor que a gente, né? Eu cito como uma questão, um colega meu que se formou comigo, pessoa sendo cega, na verdade, tá? Mas ele é um profissional bastante sucedido, né, na área do direito hoje, né? Então, mesmo ele estando cego, ele passou no vestibular, ele fez o curso, ele fazia as avaliações, né, dentro de forma oral, por exemplo. É, os livros dele é tudo em braille, né, para poder ler. Quer dizer, constituiu família, tudo, filhos, né, tudo certinho. Quer dizer, é uma pessoa plenamente capacitada, né? A única coisa que ele tem é a dificuldade na visão, porque, né, ele não possui. Mas do restante, ele consegue se expressar, consegue se manifestar, né? Trabalha naturalmente, né, dentro das condições que lhe apresentam perfeitamente. É que eu estou falando isso porque anteriormente a nossa legislação, a lei de 1916, por exemplo, do Código Civil Antigo, era taxativo esse tipo de pessoas, né, que apresentavam essa dificuldade, né, referente à visão, à audição, né, à fala, e etc, etc. Eles eram taxativos como absolutamente incapacitados. A partir da legislação nova, não, né? Eles são plenamente capacitados. Eles não são mais. Não existe essa questão taxativa. Lógico que existe algumas situações e restrições, né, referente à manifestação do seu ato. Como eu falei, você testemunha ocular de um crime, uma pessoa sendo cega. Não tem como, né? Mas ele é absolutamente capacitado para outras situações? Não. Muito pelo contrário. É até melhor que a gente, né? Então, essas são as nuances referente à legislação que a gente tem que ter essa percepção, tá? Se ele, como for colocado, se ele consegue se manifestar, seja por causa, né, por situação transitória ou mesmo permanente, mas ele consegue se exprimir, né, ele consegue se expressar referente ao ato, seja por qualquer situação, né, como eu coloquei agora há pouco, referente né, à idade, né, a pessoa idosa. Então, se ele consegue se expressar por sinais, por intérpretes, por manifestações, seja lá quais forem, e seja entendível, ele é plenamente capacitado, tá? Só se realmente não conseguir mais o quê? Se expressar, não conseguir mais se manifestar. Aí ele se torna o quê? Relativamente incapaz nessa condição. Tá joia? Então é essa a condição então, também colocada lá no inciso 3 desse nosso artigo aí. E por último, né, também considerado como relativamente incapaz, os chamados pródigos. Você sabe o que é um pródigo ou não? Uma pessoa que gasta demais, isso eu sei. Oi? É uma pessoa que gasta demais É compulsivamente. isso mesmo, ele gasta compulsivamente, sem qualquer critério. Então ele vai dilapidar o patrimônio, fazendo trazer até o quê? Prejuízo para toda a família.
né? Então, imagina o cara que é arrimo de família, quer dizer, que sustenta a família, e de repente começa a gastar, né, à torta e direita, aí, sem qualquer critério, né, compulsivamente essa condição. O que acontece referente a isso, né? Que pode ser interditado. Então, imagina que a pessoa, né, começa a gastar com jogos, né? Isso geralmente acontece muito, né? A pessoa compulsiva em relação a, a jogo, né? E aí a família, né, pode o quê? Interditá-lo, né? Porque está trazendo justamente o quê? Prejuízo para os demais dos familiares nesse sentido, né? Eu E conheci, aí, né? o Oi? professor, Oi? eu conheci uma mulher, uma doutora em Tangará, que Ah, ela foi interditada porque ela foi? gastava muito em sapatos e roupas. Ela era Nossa, compulsiva em sapatos. E aí foram fazer, né, a investigação para saber como é que é, para apurar o que estava acontecendo. Isso foi o marido que mandou interditar ela. E aí viram que ela tinha mais de 2 closets só de sapato. Então é meu uma pai. coisa absurda para uma pessoa só, né? E tipo assim, tinha sapato de igual, 10 pares de sapato iguais, só mudava a cor. E Meu pai do aí céu. mandou interditar a mulher. Ela tinha uma loja, só ela. Só ela tinha uma loja. E aí isso acabou virando algo ruim mesmo, uma doença para ela, né? Porque ela começava a gastar e até escondia do marido. E aí às vezes não comprava as coisas para os filhos. É absurdo, Eu né? conheço essa Realmente. história porque é uma amiga da minha tia. E aí a minha tia era gerente de uma loja. E Aham. aí ela começava a pedir para minha tia guardar sapato na casa dela. E aí meu tio achava isso um absurdo. Aí teve um dia que meu tio falou: "Não, isso está totalmente errado". Sem E dúvida, aí sem dúvida. comunicou o marido dela e o marido dela entrou na justiça para ver o que fazia com ela, porque já era doença, né? Sim, sim. É, como você falou, né? A coisa se torna tão compulsiva, né, que a pessoa não aguenta. Então, imagina, sem necessidade alguma, né? De repente, não, eu quero comprar mais uns par de sapatos. Eu não sei o que, sapatos. Quer dizer, começa a faltar, né, as necessidades básicas, né, para a família, né? De repente deixa de comprar um leite, sei lá, um arroz, feijão para comprar sapato, né? E sem necessidade, porque, né? Para que tanto sapato assim, né? Então é complicado realmente, né? A pessoa, né, os seus familiares, né, ficam desesperados numa situação que a pessoa vivencia, né? E isso acaba se tornando tão compulsivo, acaba se tornando uma doença, né? E a pessoa tem que se tratar, tem que, né, buscar um especialista para justamente, né, reverter essa situação. E quando a coisa se torna tão, vamos dizer assim, tão exagerada, como você está colocando aí, a pessoa, uma vez comprovado, e lógico, tem que ser comprovado, ela vai ter que ser interditada, quer dizer, não vai poder mais exercer seus atos nesse sentido, né? E aí a coisa complica realmente, é necessário ter um assistente, né? No caso, o marido deve ser o nomeado, nesse caso aí, para justamente controlar essa ação compulsiva dela. Quer dizer, ela não vai poder mais ter o cartão de crédito, ela não vai poder ter mais crédito né, no Então, comércio. professor, ele disse que entrou na justiça para justamente ver se conseguia auxílio médico, não tem? Porque se Aham. ele levasse ela ao médico, ela não iria, porque para ela achava que era normal, né? Sim, Ela comprar aquele monte de sapato, acabar escondendo até chegar depois de tempo lá na casa dela. Ela achava isso imagina, normal. E aí imagina. ele teve que recorrer à justiça, porque só assim eu acho que ela acreditaria, né? Então, e aí ele tem mais força até para poder, né, interná-la, né, para poder medicá-la, essa situação toda. Porque imagina, né, alguém da mesma equiparação de capacidade, né, o marido e ela, no caso, né, ele não tem poder algum nesse sentido. Aí, nesse caso, ele pode exercer justamente essa condição, né, de assistência para poder justamente auxiliá-la para poder, né, tentar, né, curá-la, buscar, né, as condições necessárias para poder mudar essa condição dela, né? Caso contrário, fica complicado, né?
E esse é um dos fatores, né, que você mesmo colocou, né, para tentar justamente, né, tentar readaptar novamente a pessoa a um convívio social, né, mais, vamos dizer assim, mais natural possível, né, mais condição normal, né, que todo mundo possa viver, né, porque senão, imagina, coitado, né, é complicado mesmo, né, é complicado uma mulher dessa de forma compulsiva, né. É isso que ela deve estar fazendo tratamento até hoje, porque a mulher era compulsiva. Não, mas é mesmo. É uma coisa que não se cura de uma hora para outra. Tem que ter muita. Não sei se vai envolver remédios também, mas, né, em termos de terapia, né, isso é com certeza. Com certeza vai ter que, né, adotar para ver se consegue reverter, né? Ou tentar amenizar, não vou dizer que reverte, mas tentar amenizar pelo menos né, as ações dela aí nesse caso, tá? Mas é um belo exemplo, gostei de ouvir isso de você, viu, Emily? Legal. Bom, então essa é a condição. Os pródigos têm, ela foi acreditada como pródiga, pode ter certeza. Tá? Bom, então esse é o artigo 4º. Foi entendido então, né? Como é que funciona isso, né? Sim, professor. Beleza. Então vamos partir já para o quinto, para a gente tentar finalizar essa parte, então, né, na questão da capacidade. Como eu falei lá, que foi dito lá no artigo 1º, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, somente aqui no artigo 5º que nós encontramos justamente essa plenitude de capacidade, dizendo o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, como eu falei agora há pouco, por data e hora, tá? Não basta somente no horário, no dia não, tem que ser o horário também. Quando a pessoa fica o quê? Habilitada à prática de todos os atos da vida civil, tá? Então, ao atingir a maioridade civil, que é 18 anos completos, que a pessoa pode o quê? Exercer pessoalmente os atos da sua vida civil com total responsabilidade, tá? Agora, existem situações também que a gente possa o quê? Antecipar essa maioridade. São as questões voltadas à emancipação, nós chamamos de emancipação, tá? Então, o que é emancipação, na verdade? Você vai antecipar, né, a maioridade civil da pessoa antes de atingir o quê? Os 18 anos completos. Então, segundo o parágrafo único, diz o seguinte: cessará para os menores a incapacidade. Então, vai tratar justamente do quê? Dos tipos de condições para a pessoa atingir a sua emancipação, tá? Então, seguindo o inciso 1, diz lá: pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido do tutor, se o menor tiver o quê? 16 anos completos. Bom, então a primeira condição, né, para a pessoa poder adquirir essa emancipação, eu falo o que é a emancipação, é você poder o quê? Antecipar essa maioridade civil, tá? A pessoa tem que ter no mínimo 16 anos completos. Quando eu falo 16 anos completos, é por data e hora também, tá? Então não basta só, né, chegar o dia do seu aniversário, tem que ter o horário também, tá? Só aí, a partir desse momento, que é concedido essa emancipação a esse sujeito, a esse indivíduo. E de que forma pode ser feito isso? Bom, os pais concederem, tá? Os pais, nós chamamos de outorgar tais condições, né? Transferir tais condições de responsabilidade. Então, basta ir lá no cartório, né? E fazer um instrumento público, quer dizer, através de uma declaração de vontade, né? Seja ambos os pais ou um deles na falta do outro. De repente, um pai é falecido, o outro pode manifestar essa condição, sem problema nenhum, né? Os pais são separados, aquele que detém a guarda, por exemplo, pode justamente fazer justamente o quê? Essa concessão, quer dizer, conceder essa condição. Independentemente de o quê? Pelo crivo do juiz, não precisa passar pelo poder judiciário, né? Basta fazer essa declaração de vontade em cartório, tá? Ou, se for o caso, por sentença do juiz, sempre o quê? Manifestado pelo tutor, quer dizer, ouvido o tutor tem que manifestar esse, né? O tutor é quem tem a responsabilidade por esse menor, né? Desde que esse menor tenha o quê? 16 anos completos. Tá? Então, a idade mínima para poder emancipar alguém é sempre 16 anos completos. Ok? Essa é a condição prevista no inciso 1 desse artigo.
Já o inciso 2, também uma outra previsão para poder justamente conceder essa emancipação. Seja através do quê? Pelo casamento. Então, caso esse menor, ao ter 16 anos completos, ao casar, lógico que casar também depende do quê? Da autorização dos pais, para poder justamente haver esse casamento, né? Então, os pais primeiro têm que autorizar o casamento, e uma vez esses menores com 16 anos completos, ao casarem, eles vão atingir o quê? A maioridade civil, ou seja, vão ser emancipados. Então, o casamento também propõe, né, essa condição de emancipação também a esses menores, tá? Já o inciso 3 e o inciso 4, né, eu não sei porque eles mantiveram essa condição. Isso era uma previsão legal que existia lá no Código Civil antigo, de 1916. Lá fazia muito mais sentido do que nós hoje aqui, tá? Pelo nosso Código Civil atualizado de 2002. Por quê? Imagina o seguinte, então vamos pegar o inciso 3, tá? Diz o seguinte: pelo exercício de emprego público efetivo, tá? Bom, quando é que a gente tem, é considerado, na verdade, um emprego público efetivo? Você sabe me dizer, Emily, a respeito? Você entendeu, Emily, a pergunta? Quando a gente é empregado público efetivo, É, quando a a gente gente tem tem. emprego fixo, público, Quando é que a gente pode ter emprego público? não sei, qualquer emprego, tipo em loja, Não, na verdade é o seguinte, emprego público está relacionado a não qualquer é órgão do governo, relacionado né? ao governo. Isso. Para isso a gente tem que exercer, tem que se sujeitar a quê, primeiramente? Ao quê? Como é que é, professor? Para a gente ter um emprego público, né, a gente tem que se fixar a algum órgão do governo. Né? Por exemplo, eu sou professor universitário, aqui da Unemate. Para eu poder ter esse um emprego público, certo? Para isso eu tive que fazer o quê? Para poder estar aqui na Unemate? Um concurso. Um concurso público, tá? Só que esse concurso público ainda não me dá o quê? Efetividade. Para isso, né, para ter justamente essa garantia de manutenção do meu emprego, eu tenho que ser o quê? Efetivo. Para isso, nós passamos por uma outra condição, chamada o quê? Estágio probatório, tá? O estágio probatório é uma análise que os próprios administradores, né, da instituição, do órgão em si, ficam o quê? Justamente analisando o desempenho desse servidor, né? Para que ver se ele não faz nenhuma irregularidade, se ele faz dentro dos critérios que a lei determina, né, as suas atuações, né, se não apresenta nenhuma questão, né, que viole, né, nenhuma legalidade referente ao ato praticado por ele, etc, etc. Isso, né, para você ser efetivado hoje, você tem que passar no mínimo 3 anos sendo avaliado nesse sentido, tá? Então não basta somente você prestar um concurso, você tem que ser também Por que, efetivado para você. professor, que as pessoas falam que quando você faz concurso, você tem um serviço pro resto da vida? Sim, Não, ele é passado por essa revisão. você tem que ainda passar por um estágio probatório, né? Caso você cometa alguma irregularidade referente à sua função que você exerce, de repente, você pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Isso não Não tem sei nenhuma como garantia. porque as pessoas falam, nossa, eu vou fazer um concurso porque concurso vai garantir a minha vida. Pois é, não, Tá até por... efetivo o resto da vida no emprego, né? Só vou mandado embora se eu quiser sair. mas não é bem assim também não, né? Então, caso a pessoa, por exemplo, como eu falei agora há pouco, para você ser efetivado, para ter uma certa garantia na manutenção do seu emprego, você tem que passar por esse estágio probatório. E esse estágio probatório é avaliado por um período de 3 anos ainda. Então, o pessoal, a partir né, do concurso, e depois de 3 anos do estágio probatório, é que você poderá ser o quê? Efetivado. E mesmo assim, mesmo efetivado, se você comete alguma irregularidade, né, mas se torna mais difícil, né? Você pode passar por um processo administrativo também, né, para ser avaliado justamente
a essas condições, né? Se você está desempenhando bem ou não o seu papel. Nós aqui na Unemate, nós temos justamente essas avaliações de tempo em tempo mesmo, né? A cada 3 anos, nós somos avaliados em termos de desempenho. Se a gente está cumprindo o nosso papel dentro dos critérios, né, de desempenho que nós temos também. Uma vez que a gente não cumpre justamente essa condição, né, desempenhando determinados fatores, como professores, por exemplo, nós aqui da Unemate, nós poderemos ser, né, reavaliados novamente e até ser exonerados se for o caso, né? Só que é lógico, é muito mais difícil nesse sentido, como se não fosse efetivado, né? Agora, essa efetivação justamente só ocorre a partir do estágio probatório, que a pessoa tem que cumprir todas as etapas que são, né, colocadas a ela para poder se ela desempenha ou não a sua função nesse sentido, tá? Então imagina o seguinte, lá está dizendo pelo exercício de emprego público efetivo. Primeiro, para entrar no emprego público hoje, no mínimo você já tem que ter o quê? Né? 18 anos. Então, uma vez que você já tem 18 anos, qual é a finalidade desse inciso agora? Né? Você já atingiu a maioridade civil, não é verdade? Ainda mais se você for efetivado, quer dizer, 18 com mais 3, né? Você vai para quê? Você vai para 21. Aí não tem sentido algum, você já passou da maioridade civil, não é verdade? Então, qual que é a condição? Praticamente zero essa situação prevista nesse inciso 3 em relação à emancipação. Como falei agora há pouco, isso faria muito mais sentido se fosse no Código Civil antigo. Por que no Código Civil antigo? Primeiro, a maioridade civil, né, anteriormente não era 18, era 21. Tá? Bom, se eu ia prestar um concurso com 18 anos, por exemplo, que geralmente os editais prevêem essa idade, né, a não ser que a edital não prevê nada, né, em questão de idade, mas geralmente é aos 18 anos, né, você vai poder prestar algum concurso público. E eu estou falando isso na análise da lei antiga, tá? E lá o estágio probatório, naquela época, não eram 3, como é agora, eram 2. Então, a partir do momento que você, ao prestar o seu concurso com 18 anos, mais 2 anos, né, efetividade para o estágio probatório, que ali na época exigia, você com 20 anos, né, você estava abaixo da idade da maioridade civil da época, que era 21. Aí sim fazia sentido você ser justamente o quê? Né, ter essa emancipação. Porque a idade da maioridade civil na época, né, antes da lei de 2002, era 21 anos. E nesse sentido, fazia justamente a efetividade referente a você ser o quê? Emancipado. Aí sim faria sentido. Mas simplesmente pegar o que existia, né, no artigo anterior, na lei anterior, e replicaram justamente nessa condição, nesse inciso aqui, que hoje em dia não tem nenhum sentido mais essa condição prevista na lei. Mas, como falei, né, já nas aulas anteriores, né, uma lei só perde a sua condição de validade, ou seja por prazo determinado, ou através da substituição de uma nova lei que a substitua, seja em parte ou integralmente. Só que nesse caso eles mantiveram. E ao manter, não faz nenhum sentido hoje a manutenção desse inciso para nós aqui. Tá? Então, ele seria mais viável na lei anterior. Como já foi modificada a lei, não tem qualquer validade, né, validade tem, só não tem nenhum sentido essa manutenção desse inciso aqui para nós. Como falei agora há pouco, pelo exercício de emprego público efetivo, só através da prestação de um concurso público, geralmente acontece aos 18 anos, nesse caso já perdeu a sua condição, e efetividade só a partir do quê? De 3 anos de exame probatório. Nesse caso, já configura mais de 21 anos nesse sentido. Tá? E o inciso 4 vai na mesma toada também, né? Estou dizendo lá, pela colação de grau em curso de ensino superior. Se aquele indivíduo consegue se colar grau antes dos 18 anos, tá aí também é uma condição prevista. Será que consegue, Emily? Professor, consegue, porque eu já conheci gente de 16 anos já começando na faculdade, inclusive na Não, minha turma. começar a faculdade, mas colar grau.
Então, colou o grau do ensino superior, desculpa, achei que era do ensino médio. Eu tô lendo aqui e achei que era ensino médio. Não, Não, do ensino superior, não. aí que eu tô te Nunca vi. falando. Tá lá dizendo, Se ensino fosse do superior. ensino médio, tudo bem. Agora, do Não, ensino superior, não. ensino médio é tranquilo. Agora, ensino superior, quem que é o gênio, né? Algumas É. raras exceções deve ser, né? Mas mesmo assim, não conheço Ah, eu ninguém. acho impossível, professor. Nem raras exceções. Então, tá vendo como é que é complicado isso Só aí? se começou a fazer o ensino médio bebê. Pois pois é, né? Então tá aí também, ó. Quem conseguiu essa proeza, então fala que esses dois incisos praticamente zero de acontecer, não é verdade? Não Porque, deveria nem estar aí, né? pois é, mas mantiveram, tá aí. Fazer o quê, né? Tá validado ainda, né? E olha que já teve uma mudança em 2015 e eles mantiveram essas duas condições ainda. Já teve algumas mudanças na legislação de 2002 em 2015, mas essas dois incisos eles mantiveram. Por quê? Não faz nenhum sentido, mas tá aí. Mas eu Tá? acho que ele já sabe que não faz sentido. Só não tirar ainda, professor. Pois é, por que não tiraram? Não sei, né? Qual que era a razão disso, mas sei lá, né? Cada um tem as suas verdades, né? E finalizando então esse artigo, o inciso quinto, né? Está dizendo lá, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos, tenha economia própria. Então imagina o filho do João, Joãozinho aí, né? Então, ele ao adquirir, né, ao nascer com vida, ele adquiriu o quê? Personalidade civil. Então ele é um sujeito com direitos e deveres. Ao atingir 16 anos completos, né, como ele já tem, né, a economia dele voltada para a sua manutenção, né, pelas empresas do pai, né, pelo estabelecimento comercial, seja o que for que o pai tinha deixado para ele nesse sentido, tá? Ele poderá ser o quê? Emancipado para justamente o quê? Né, exercer, né, a relação de emprego ou de manutenção do patrimônio deixado pelo seu pai nesse sentido. Então, nesse caso, ele poderia ser o quê? Emancipado por causa dessa condição também, né, de ter o patrimônio para poder justamente o quê? Administrar o patrimônio deixado pelo pai dele, nesse sentido. Então, são casos, né, que você pode justamente o quê? Antecipar essa maioridade civil determinada como a sua emancipação. Então, é essa a condição, né, que está lá prevista lá no artigo 1º, dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É justamente nesse artigo 5º, quando cessa o quê? A sua menoridade, ou seja, a pessoa atinge a sua maioridade civil plena, que é a partir dos 18 anos completos. Volto a frisar, é por data e hora. Eu lhe entendido essa parte ou não? Sim, professor. Ficou claro isso? Ficou. Então, com isso nós encerramos a aula de hoje, então, e na aula seguinte eu dou sequência, então, falando sobre a questão voltada à ausência, tudo bem? Que é a partir do artigo 6º que vai englobar não só o artigo 6º, como também o artigo 7º, mas o artigo 22 até o artigo 39 do Código Civil, que é o capítulo 3, que nós vamos justamente mencionar aqui para vocês nesse sentido. Só que eu vou fazer de uma maneira bastante resumida, não preciso falar artigo por artigo. Só como eu vou falar do artigo 6, que vai tratar justamente da questão da ausência, que eu vou trazer algumas fases dessa questão da ausência, que engloba justamente o artigo 22 até o artigo 39, de maneira bastante resumida, para facilitar justamente esse entendimento. Tá ok? Bom, com isso, então, eu concluo a nossa aula de hoje, tá? Desejando, então, caso você não tenha nenhum questionamento, né, uma boa semana, né, um bom dia aí para você, muita saúde, e que a gente possa se encontrar na próxima aula e dar uma revisada nos vídeos que nós já temos lá também. Ok? Na própria apostilinha também tem essa condição aí. Tá ok, professor. Boa semana para o senhor também. Então, tá bom. Tudo de bom para você. Até mais, então. Até na próxima. Igualmente. Até a próxima. Tchau, tchau.